Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. Dessa vez a gente vai mostrar um pouquinho aqui do nosso dia. Hoje a gente tem um dia bem corrido, na verdade. É uma segunda-feira, estamos começando a semana e o mês, que hoje é 1º de fevereiro. Tô aqui, ó, adiantando meu almoço, porque depois a gente vai ter que sair agora, logo em seguida, depois do almoço. Nós vamos levar o Bernardo na pediatra e aí eu vou contar um pouquinho de como vai ser a experiência pra vocês. Hoje também chega a cama do Bernardo, que a gente comprou. Tadinho, ainda tá sem cama. Compramos a cama dele, chega hoje. E o que eu já fiz? Eu acordei super cedo hoje. Tô desarrumada ainda, só tomei banho. Coloquei a roupa que eu vou sair, mas ainda não me arrumei. Eu já editei o vídeo que vai pro canal hoje. É o último vídeo da Suíça. Se você não assistiu essa série da Suíça, porque você só se importa com notícias de Portugal, você tá perdendo. É o que eu tenho pra te dizer, tá? Eu sei que muita gente não assiste os vídeos da Suíça porque quer saber só de Portugal. Mas assim, ó, tá muito giro, entende? Tá espetacular. As imagens estão lindíssimas. Eu amei fazer. Foram vídeos que eu fiquei emocionada, tanto na viagem quanto na edição. Então eu recomendo, gente. Assistam. Eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês assistirem, tá? Assistam a playlist dos vídeos da Suíça, porque vale muito a pena. Mesmo que você não possa ir agora, quem sabe um dia você tá lá, te inspira. E um pouquinho de notícia boa no meio de tanta notícia ruim que a gente tem aí atualmente, tá? Então recomendo, assistam os vídeos da Suíça. E me ajuda também, né? Porque dá um baita trabalho fazer toda aquela edição. Vocês me ajudam bastante quando vocês visualizam o material. Vou finalizar meu almoço aqui agora. Ontem, dia 31 de janeiro, foi aniversário do André. E aí a gente fez um fundi aqui à noite, um fundi de carne. E aí sobrou frango. E aí eu vou inventar alguma coisa aqui agora pra gente almoçar rapidão. Que é o almoço mais rápido, né? Macarrão, entendeu? Fiz aqui, tipo, botei o frango que sobrou de ontem, coloquei umas azeitonas, creme de leite fresco, que é a nata, né? A nata fresca. Temperei, cozinhei o macarrão e misturei tudo. Estamos indo levar o Bernardo na pediatra para fazer acompanhamento mesmo. Na verdade, eu quero saber como funciona o acompanhamento aqui em Portugal, se muda muito ou não. Conto para vocês depois que a gente passar pela consulta. Essa médica, a gente pediu indicação para médica, né? Porque nós temos o plano de saúde pela empresa que o André trabalha, mas é uma lista enorme que tem de médicos, de pediatras. Daí ou ia ser no Unité, entendeu? Ou escolher esse daqui, ou a gente pedia indicação. Então nós pedimos indicação para as pessoas que trabalham com o André. 2 pessoas indicaram ela, essa médica. Depois eu coloco o contato dela aqui embaixo. Então a gente tá levando ele. Ele já faz 1 ano, né? Em dezembro fez 1 ano da última consulta do Bernardo com o pediatra, ainda no Brasil, na pediatra dele. Pediatra que acompanhou ele desde que ele nasceu, inclusive foi a pediatra do parto, né, que acompanhou ele no primeiro dia de vida dele lá no hospital, a doutora Laura, em Joinville. Eu gostava muito dela, a gente gostava muito dela. Então eu espero também encontrar uma médica aqui que a gente também goste bastante. Tá aqui pagando estacionamento, ó, deu €1,55 e daí ele não aceitava a nota de 10 euros. Aí a gente catou umas moedas que tinha na bolsa, 1,55 exatamente, né? A gente tinha de moedas e aí daí deu certo. É isso aí. Partiu casa agora, né? Você tá com vergonha? Você foi na Doctor? Você tá aparecendo aqui, ó, tá filmando? The doctor. Na Doctor, você foi? E você gostou dela? Gostou? Você fez bagunça lá no consultório, né? Você brincou com o estetoscópio dela. Como que ela fez pra ouvir seu coração? Levantou assim, né? Pra ouvir o coração. Eu tô com 15 quilos e 400, gente. Eu sou um alemãozão. Como é que é o seu nome? Bernardo. Bernardo. E Bernardo do quê? Oxi. Horshi.
Destro. Bernardo Rocha Bernardo Horst Destro. Destro, muito bem. E quantos anos você tem? 2 anos. Meu Deus, que guri novinho, 2 anos. Vamos falar os números. Fala os números pra mim, quero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Vai brincar de carro agora? Olha só quanto carro tem espalhado aqui em casa de novo. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como foi a consulta e algumas escolhas que a gente fez em relação à nossa saúde aqui em Portugal. E só uma ressalva, né? Eu falei no começo do vídeo que hoje eles entregariam a cama do Bernardo, porém não foi dessa vez. A gente comprou na IKEA, só que eles ligaram pra gente pra avisar que eles não iam conseguir entregar hoje, que era a data prevista. A gente já comprou faz 2 semanas essa cama. E aí eles ligaram pra avisar que eles não iam conseguir entregar na data que estava marcada, que era 1º de fevereiro, que provavelmente eles só iam conseguir entregar em março. Sim, em março. E é isso aí, né, gente? Bem-vindos a compras online na pandemia. E é assim mesmo que tá funcionando. Enfim, eu não sei se é por conta disso, mas deve ser, né? A gente imagina, né? A gente imagina que seja uma situação esporádica por conta de pandemia e tudo mais. Então, nos resta só ter paciência, né? Acho que não tem muito o que fazer nesse caso. Bernardo continuará sem a sua cama, ele só tem o colchão. Assim que a cama chegar, eu até faço um outro mini tour pelo apartamento, mostro as coisas que a gente já fez por aqui e mostro o que a gente tem planejado pro quartinho dele aqui. Hoje, então, infelizmente, só criamos expectativa, que já foi destruída na metade do vídeo já. Então, eu anotei aqui algumas coisas, alguns pontos para conversar com vocês. E o primeiro ponto é que eu vou começar falando sobre a consulta que a gente levou o Bernardo hoje. Em dezembro, agora de 2020, fez exatamente 1 ano que a gente tinha levado o Bernardo a última vez no pediatra. Ele fez o acompanhamento certinho durante 1 ano com a pediatra dele lá no Brasil. Então, faz 1 ano que o Bernardo não ia na pediatra, né? Não fazia nenhum tipo de acompanhamento, porque a gente estava esperando a nossa situação aqui em Portugal se regularizar. A gente precisava que ele tivesse título de residência para tirar o NIF, para tirar o utente, para conseguir uma consulta. Então a gente precisava disso, que isso realmente acontecesse, para daí a gente voltar às nossas consultas anuais aí normais. O nosso título de residência, tanto o meu quanto do Bernardo, saiu em novembro. Nós chegamos em março aqui em Portugal de 2020. Em julho saiu o título de residência do André, se não me engano, acho que foi julho. E a partir daí a gente começou a ligar pro CEF para fazer o nosso regrupamento familiar. E só em setembro a gente conseguiu uma ligação. Ficamos meses ligando dia após dia, até que a gente conseguiu uma ligação em setembro. De setembro, a gente só conseguiu agendamento para novembro. Então, dia 2 de novembro foi a data que eu e o Bernardo fomos até o CEF fazer o nosso reagrupamento familiar. A gente até perguntou se não tinha uma data antes em outra cidade próxima, mas eles falaram que não tinha, era tudo para novembro, enfim, então marcamos para Braga mesmo, que é a cidade onde nós moramos. Em relação ao tempo para vir, o título de residência foi super rápido daí, né? Levou aí acho que uns 15 dias, acho que não mais do que isso. Chegou o nosso título de residência. Na mesma semana o André já fez o nosso NIF, tanto o meu quanto do Bernardo, e também já pedimos o utente. O utente, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não sabe, né, as informações, mas no site eportugal.gov.pt, lá nesse site tem muita informação e tem a informação inclusive do que a gente precisa do passo a passo para tirar o número do utente. O número do utente é equivalente ao registro do SUS no Brasil, tá? Então a gente precisa ter o número do utente para conseguir fazer as consultas e tudo mais. Com os nossos documentos em mãos, conseguimos fazer o nosso número do utente. E uma curiosidade, a gente não fez por telefone nem presencialmente, tá? Nesse site você coloca os seus dados, escolhe o teu conselho e ele vai te dar as opções. Daí a gente achou lá as informações do Centro de Saúde de Braga, que é onde nós moramos, e tinha um e-mail lá e telefone. Então o André mandou por e-mail os nossos dados, né, o NIF e o título de
de residência e foi feito por e-mail, então foi super prático, assim. Depois eles mandaram pra gente por e-mail os nossos números de utente, o registro, né, vem uma folha com vários dados, ou várias informações, e também uma segunda folha que era onde o centro de saúde onde nós estamos atribuídos, cadastrados. Então, tipo, eles vão te atribuir a um centro de saúde próximo da região onde você mora, não especificamente do seu bairro, que foi o que aconteceu com a gente. A gente acredita que é porque provavelmente estava cheio, enfim, eles devem ter algum critério para fazer essa distribuição. Não sei qual é, se você souber, deixa aqui nos comentários. Mas a gente foi cadastrado já automaticamente. Então, quando eles mandaram o número do utente, também por e-mail, eles já mandaram qual era o centro de saúde que nós estávamos cadastrados. Podemos, a partir daí, começar as nossas consultas, né, com os especialistas. Mas o André, na empresa que ele trabalha, ele recebe plano de saúde. É um dos benefícios da empresa. Para ele, a empresa paga, ele não paga nada por mês, né? Ele só vai pagar se for usar. Daí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E ele tem a opção de pagar pra mim e pro Bernardo esse plano de saúde. Só que a gente ouviu falar muito bem, né, da saúde pública de Portugal. Pública, você sabe que aqui você paga, né? Paga um valor mínimo lá, que é bem baixinho pelas consultas, tanto no hospital, na urgência, emergência, quanto se você for no médico de família e depois ele te encaminhar para um especialista, que eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Você sempre paga um valor mínimo lá de consulta, um valor para fazer exames e tudo mais. Mas é saúde pública, tá? E a gente ficou na dúvida, né, se a gente ia pagar seguro saúde, que aqui eles chamam seguro saúde, no Brasil a gente conhece como plano de saúde, né? Se a gente ia pagar o seguro saúde aqui em Portugal com as referências tão positivas, né, da saúde pública. E as próprias pessoas que trabalham com o André, que são portugueses, tá? Indicaram pra gente fazer sim o plano de saúde, porque é mais rápido de você agendar as consultas em comparação à saúde pública. Então, digamos que eu quero marcar, que foi o caso do Bernardo, um pediatra pra ele. Eu liguei na quinta-feira e já consegui consulta pra segunda-feira. Então, levou assim um dia útil, né? 2 dias úteis pra eu conseguir uma consulta pro Bernardo. Primeira consulta de paciente novo. Então, isso até me surpreendeu, tá? Porque no Brasil, mesmo por plano de saúde, se você é a primeira vez que você tá indo naquele médico, geralmente, no mínimo, 1 mês. É muito difícil, mas muito raro acontecer de você ligar para um especialista, dizer que você é a primeira vez que você tá indo nele, que é paciente novo, e você conseguir, assim, tipo, para outra semana uma consulta. É muito raro isso acontecer, então isso já me surpreendeu bastante. Mas as pessoas que a gente conversou, que são as pessoas que trabalham com o André, falaram que a vantagem de ter um seguro saúde é essa, sabe? A agilidade de você conseguir marcar consultas com os especialistas. Mas eles também indicaram que se a gente precisar de caso, né, de urgência, ser atendido por urgência, aí então vale mais a pena a gente ir direto no hospital público, porque sai mais barato. No caso do Bernardo, ele não paga. A gente levou ele ano passado no hospital público aqui de Braga, porque ele teve febre. E aí eu levei ele e ele não pagou nada, porque menores de 18 anos nem tem custo. Então sai mais barato levar diretamente no hospital público em casos de urgência. E é assim que a gente vai fazer. Caso de urgência, a gente precisar, né, de uma emergência, a gente vai para o hospital público, consultas com especialistas, acompanhamentos, enfim, tudo mais, tratamentos, exames, a gente vai fazer via seguro saúde. Por questão de curiosidade, tá? O nosso seguro saúde é o Lusitânia. Não foi porque a gente pesquisou e escolheu esse, então eu não posso dizer se é realmente o melhor, a gente começou a usar ele agora, mas é o seguro saúde oferecido pela empresa. A gente paga 16,92 € para mim, mensal, e 12,63 € pro Bernardo mensal. No caso do André, ele não paga, a empresa que paga, então ele tá isento desse valor mensal. Mas os 3 pagam no estilo de coparticipação, sabe? Que é mais ou menos o que a gente tinha no Brasil também. Mais ou menos não, é igual o que a gente tinha no Brasil. Que a coparticipação, você paga um valor mensal fixo, mas você paga também um valor lá, né, que tem um teto para cada tipo de especialista, enfim, tudo mais, para as consultas, para os exames, enfim, para tudo que você for fazer, você for utilizar do serviço. Eu vi, por exemplo, na lista de pediatras, quando eu comecei a olhar no site do nosso Seguro Saúde, era uma lista imensa, inclusive, de profissional imensa. A média ficava em 35 €. Acho que o mais caro que eu achei foi 40 €, que a gente pagaria pela consulta. Mas a média ficava em 30 €, 35 €. A maioria 30 € ainda, pelo que eu vi. Essa pediatra que nós escolhemos foi por indicação. Assim como no Brasil, quando eu tava grávida, eu fiz uma pesquisa de pediatras e aí eu tinha lá primeiro, segundo, terceiro, né, como prioridades. A minha primeira lá no Brasil, em Joinville, era a doutora Laura, e eu não consegui consulta com ela, pra ver como era difícil. Eu
ainda grávida, tentei já agendar a consulta prevista para quando ele fosse nascer, tinha data prevista do parto. A gente é aconselhada a agendar a primeira consulta ainda grávida, né? E eu não consegui consulta com ela, porque ela só tinha consulta para 3 ou 4 meses pra frente e eu não ia conseguir encaixar. Então eu desisti, fui pra minha segundo profissional da lista. Só que coincidiu de que essa pediatra, a doutora Laura, ela foi a plantonista no hospital quando o Bernardo nasceu. Então, quando ela entrou no meu quarto para visitar o Bernardo, eu olhei para ela e falei, doutora Laura, foi o anjo que mandou a senhora aqui, né? Que colocou a senhora de plantão exatamente nesse dia. Foi uma coincidência muito positiva, assim. E aí eu conversei com ela, expliquei a situação e ela falou, não, pode ligar pro meu consultório que eu vou conseguir encaixar vocês. E aí eu liguei pra lá e realmente eles conseguiram me encaixar, mas foi porque eu encontrei com ela e ela deu o seu jeito, assim, né? E aí todo o acompanhamento no primeiro ano de vida em Joinville foi com a doutora Laura Grigol, se eu não me engano, acho que era esse o sobrenome dela, e eu gostava demais dela. Então eu já tinha uma referência, um apego de profissional muito grande, né? E eu queria encontrar aqui uma profissional que também batesse com o nosso perfil. Então é difícil, assim, você escolher um médico sem ter referência, né? Pode até pesquisar, a gente até pesquisou e tudo mais, mas era meio que uma bola de cristal, assim. Então o André de novo pediu ajuda para as pessoas que trabalham com ele. 2 pessoas indicaram essa mesma médica que eu levei o Bernardo hoje. E para nossa gratidão, digamos assim, foi excelente. Foi uma consulta extraordinária. Foi muito, muito, muito boa. A maioria das pessoas podem dizer que ok, é o normal, eles não fazem mais do que obrigação, é isso mesmo, é o tradicional. Mas para mim é muito mais do que isso, sabe? Acho que quando você é pai e mãe, você zela muito pela vida do seu filho em todos os sentidos. E eu queria uma boa médica pro meu filho, para acompanhar o meu filho. E ela foi realmente muito, muito boa. E a gente gostou demais, ficamos muito felizes com a indicação. A consulta acho que durou mais de 1 hora, assim, né? Então ela perguntou tudo. Os documentos que eu trouxe, inclusive, eu comentei nesse vídeo aqui. Aqui em cima você pode clicar para assistir. Os documentos que eu trouxe, inclusive, serviu para consulta. Ela leu todos, ela pediu todos. Tanto a caderneta, né, de saúde que a gente tem no Brasil para as crianças. Eu trouxe a do Bernardo, óbvio. E trouxe também um relatório que a pediatra dele lá imprimiu, desde a primeira consulta dele até a última, com todos os dados, todas as informações. E a pediatra aqui pediu pra ver e ela viu tudo mesmo. E aí ela fez uma série de perguntas, claro, muitas perguntas padrões, mas que até algumas até me surpreenderam. Ela perguntou até o nosso histórico, né, de pais, de saúde, e ela anotou tudo. Então foi, assim, extremamente atenciosa, gostei demais. Eu perguntei como é que funcionava o acompanhamento de pediatra aqui em Portugal, pra ver se era diferente ou não no Brasil, mas pelo que eu vi, não. Até 1 ano ele fez o acompanhamento mensal e a partir de 1 ano lá no Brasil a gente levava a cada 3 meses e depois de 1 ano daí começa a ir 1 vez por ano. E pelo que ela me disse aqui, a doutora Joana, que atendeu o Bernardo aqui, disse que funciona assim da mesma forma. Na verdade, ela disse que quando a criança completa 1 ano, ela já começa a atender 1 vez por ano. Ela não faz esse esquema de a cada 3 meses como a doutora Laura lá em Joinville fazia. Pode ser que aí tenha uma pequena diferença, mas pelo que eu vi, assim, é muito parecida. Então ela avaliou peso, altura, né, ouvido, garganta, nariz, respiração, tudo mais, aquele check-up ali padrão de consultas, né. Conversou muito com a gente, conversou sobre parto, conversou sobre... O Bernardo teve torcicolo congênito, então a gente conversou sobre essa situação, ela avaliou inclusive ele e viu que ele melhorou muito, enfim, não tem mais nenhuma sequela, né, do torcicolo que ele teve. Aí avaliou as questões de desenvolvimento, né, que cada criança tem os seus marcos de desenvolvimento, então ela também avaliou isso, que é comum também, né, então tudo dentro do padrãozinho assim, mas ela tem uma pegada para parentalidade positiva, então ela conversou com a gente também sobre a questão de ele ser bilíngue. Bernardo é bilíngue, né, é engraçado pra gente falar isso, mas ele é uma criança bilíngue e até então a gente não tinha se atentado para esse tipo de situação, né, enfim, nosso primeiro filho e a gente recém mudou de país, então é uma situação totalmente nova pra gente e ela orientou que a gente conversasse, por exemplo, eu só falasse em português com ele e o pai só falasse em inglês, porque pra não confundir tanto a cabeça dele, né. O Bernardo tem 2 anos e 4 meses e ele ainda não forma frases completas, né, ele fala muitas palavras, mas palavras soltas, e ela disse que nessa situação pode ser por conta de ele ser bilíngue,
bilíngue, né? Porque às vezes ele acaba confundindo os dois idiomas, português e o inglês, e acaba que ele não consegue formar uma frase. Então ela deu algumas orientações em relação a isso. A questão do bilíngue, na verdade, nem foi uma questão que a gente levou pro consultório, ela percebeu, porque na verdade, como ele dá preferência pro inglês, o Bernardo sempre deu preferência pro inglês a partir do momento que ele começou a falar suas primeiras palavras. Então ele chegou no consultório falando em inglês com ela. E aí foi onde ela percebeu, e aí ela perguntou do marco de desenvolvimento, como é que tava a fala e tal, né? Se já falava as frases e tal. Eu expliquei a situação e aí onde ela deu a orientação pra gente. Então talvez não seja uma questão de tratar bilíngue, não é uma questão da profissional, mas é porque ficou evidente ali na consulta, porque ele falava com ela em inglês. Questão de desfraude, ela me tranquilizou muito, porque a sociedade, né, já impõe os padrões que a criança tem que desfraudar e a criança não tem que nada, né? Eu sou muito defensora disso, então eu encontrei uma profissional muito de acordo com o nosso perfil. Quando eu falo que é uma boa profissional de acordo com o perfil daquilo que você acredita, sabe? Porque não adianta você ter valores diferentes. Ele pode ser o melhor médico do mundo, mas tem valores diferentes do seu. Em algum momento vai dar ali uma discordância e não vai ser legal. Não vou trazer essa discussão pra cá, porque vai ser uma discussão, tenho certeza disso. Vai ter gente que vai dizer que a criança tem que desfraudar, vai ter gente que vai dizer que não, que é no tempo dela. E não é isso que eu quero discutir, porque cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha como mãe e vou respeitar a nossa opinião como família aqui. Então ela me tranquilizou muito com algumas coisas. Um outro ponto importante. Em Joinville, a doutora Laura sempre me dava um receituário dos tipos de remédios indicados para cada situação, né, na idade dele. E aí eu pedi para ela fazer o mesmo aqui, para ver se eram os mesmos remédios, se batia. Eu tinha essa ficha ainda, né, essa lista de remédios da antiga pediatra. Ela bateu aqui. Algumas coisas ela disse que é exatamente igual, que pode continuar a mesma coisa, outras coisas ela fez uma alteração, mas ela atualizou essa lista de remédios pra mim. Ela deu o seu número do WhatsApp, né, o número do celular, fez a gente registrar na hora no nosso telefone e falou que pra qualquer dúvida, qualquer emergência, qualquer situação, a gente pode entrar em contato com ela, já que ela é a médica do Bernardo agora, então ela tá disponível. Ela disse que uma vez por dia ela sempre responde todos os pais. E aí, claro, né, ela viu o calendário, as vacinas que o Bernardo tomou. No Brasil, nós tomamos uma decisão pessoal que foi fazer todo o calendário de vacinas do SUS, que o Sistema Único de Saúde do Brasil fornece. Então a gente fez todas as vacinas que era feita pelo SUS, mas nós optamos por complementar esse calendário de vacinas com as vacinas particulares. Eu e o André, nós tomamos a decisão de investir nisso e investimos uma boa grana, porque é realmente muito caro, é bem caro. A gente chegou a gastar R$1.000 num mês só em vacinas, nas complementares, né? Você não é obrigado, ninguém é obrigado a isso, mas a gente queria e a gente fez. Só tinha 2 vacinas que ele vai precisar fazer agora, que uma é da hepatite A, que é a segunda dose. Ele tomou a primeira dose no Brasil, a segunda dose era para ser feita dentro de 1 ano, então venceu agora em dezembro, mas a gente vai fazer essa da hepatite A agora, já semana que vem nele. E a segunda é da meningite B, que daí é uma que o SUS também não cobre, mas a gente fez. Só que a gente fez a primeira dose e a segunda dose era para dar dentro de 3 meses, mas estava em falta, inclusive no sistema particular lá no Brasil. Então a gente acabou que não conseguiu dar a segunda dose antes de vir para cá. E aí, como já fez, venceu o tempo entre uma dose e outra, a gente vai ter que refazer as 2 doses dessa meningite B aqui. E a pediatra orientou que a gente sim fizesse, porque é também uma vacina importante. As 2 vacinas aqui também não são gratuitas, tá? Essas 2 vacinas aqui. As outras eu acabei nem perguntando, porque como ele já tinha, não foi do meu interesse na hora. E a gente vai aplicar no centro de saúde onde nós estamos cadastrados, aqui em Braga. Para agendar esse horário lá com a enfermagem no centro de saúde, eu mandei um e-mail para eles. Na verdade, eu liguei 3 vezes e não me atenderam. Então, eu mandei um e-mail e eles responderam. E eles responderam muito rápido, inclusive, o e-mail, tá? Então, responderam já agendando, já com a data e o horário. Vou dia 11 de janeiro agora, meio-dia, exatamente. Inclusive, no e-mail eles já me alertaram, né, que não é uma vacina
que é coberta pelo sistema de saúde daqui e que eu teria que comprar, mas eu já sabia porque a pediatra já tinha me orientado. E depois ele vai fazer a da meningite B, que ela também orientou para que a gente refizesse, inclusive a primeira dose, né, porque já deu o tempo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o calendário de vacinas aqui em Portugal, também vou deixar o site aqui embaixo, tá, para quem não sabe, mas no sns24.gov.pt você tem o calendário de vacinas lá disponível pelo governo aqui em Portugal. Essas eram as informações que eu tinha para passar hoje para vocês. A gente não tem a experiência, né, de passar por uma consulta com especialista via saúde pública, então se você tiver essa experiência e quiser dividir ela aqui nos comentários, agradeço, porque assim a gente consegue ajudar todas as pessoas, tirar dúvidas de outras pessoas que eu não vou conseguir aqui nesse vídeo. Com relação à vacina e o atendimento no centro de saúde, a gente ainda não foi, por enquanto o atendimento por e-mail foi ok, foi bom, né? Eles foram rápidos, ágeis, mas me acompanhem, se você quiser saber, né? Me acompanhe aqui no Instagram, vou deixar o meu endereço aqui pra vocês, tá? Só me sigam no Instagram, que lá é vida em tempo real. Aqui no YouTube, infelizmente, a gente tem que gravar, editar, então a gente perde um pouco desse tempo aí. Então lá no Instagram é vida real, 24 horas lá nos stories. Se você quiser me acompanhar um pouquinho mais, me segue lá no Instagram também. É isso, gente. A gente vai vivendo e vai trazendo as coisas pra vocês conforme for acontecendo. Não dá pra adiantar alguns assuntos que a gente ainda não viveu, né? Pelo menos é o nosso perfil, é o nosso jeito de dividir as coisas com vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!